deve ter competências cirúrgicas nas várias áreas e competências não cirúrgicas também. Deve dominar aspectos básicos de oncologia clínica, radioterapia, genética, patologia e pesquisa clínica também, com o objetivo de oferecer aos pacientes oncológicos o melhor tratamento possível, tornando os pacientes mais produtivos e saudáveis, né? Esse é o objetivo fundamental da cirurgia oncológica. Mas, em teoria, isso é fácil de contextualizar, né? Na prática, nós sabemos que em África a realidade é um pouco diferente. Nós temos um número restrito de cirurgiões oncológicos, temos um número restrito de serviços oncológicos, a cobertura ainda é baixa, nós temos um baixo conhecimento dos profissionais de saúde da especialidade e da população também. E uma característica em África é que nós optamos muito pela medicina alternativa, o que dificulta muito e leva a desfechos desfavoráveis no tratamento destes pacientes. Então, quando nós falamos em formação em cirurgia oncológica, quais são os desafios que nós enfrentamos, né? Os desafios passam essencialmente pela coordenação de todas as outras especialidades e dos serviços que necessitamos para apoio destes pacientes. Então, nós precisamos de instituições capacitadas e idôneas no tratamento destes pacientes, um plano curricular para o treinamento destes colegas, pesquisa clínica e liderança, principalmente. Quando nós falamos de instituições prontas, nós temos que ter noção que uma instituição, um Cancer Center, não é nada mais do que uma unidade hospitalar que consegue tratar os pacientes de acordo aos padrões de boa prática clínica. E nós sabemos que em África, por termos países de pequena e baixa renda, muitas vezes isso não acontece como nós gostaríamos, né? Nós temos serviços que têm dificuldade diagnóstica, dificuldade terapêutica também, né? E o que isso dificulta muito na formação do profissional. Então, nós acabamos por ter um impacto no volume cirúrgico desses serviços, o que impacta diretamente na formação do cirurgião, e acabamos ter muitas vezes cirurgiões sem experiências para determinadas cirurgias. E convém realçar que cirurgia oncológica é uma subespecialidade em que os procedimentos normalmente são de alta complexidade. Então, uma unidade que não está preparada, não tem um profissional preparado e consequentemente, o paciente é que sai a perder. E isso já está bem definido que o treinamento e a especialização do cirurgião é fator importante no sucesso do tratamento do paciente com câncer. Então, o que é que nós temos atualmente de estratégias para isso? Existem várias, no SPALOP existem várias colaborações com instituições externas, em que permite que nós formemos cirurgiões séniores, cirurgiões júniores e internos de especialidade, basicamente, através de programas de fellowship ou através de residência cirúrgica propriamente dita. E a exemplo, queria parabenizar os colegas de Moçambique por este trabalho e pela iniciativa, uma vez que tomei conhecimento a partir do Dr. Lúcio que já existe um programa de cirurgia oncológica, que é um fellowship que são 2 anos, e que o objetivo é que a semelhança do que acontece com os colegas da ginecologia, que é treinar médicos que depois consigam reproduzir a prática nos seus serviços e, consequentemente, formar localmente, que é o efeito desejado para que todo mundo deseja, né? Então, para terminar, a cirurgia oncológica não é mais do que uma relação de trabalho harmoniosa com as outras especialidades que permite cuidar dos pacientes com integridade e com base nos princípios de boa prática clínica. É mais do que operar, é principalmente cuidar do paciente com câncer. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Nilton, pela sua apresentação, muito concisa, muito explicativa, e dá para ver que, pelo menos das 2 apresentações que já teve, que a primeira coisa é o plano curricular, que é fundamental. Mas pronto, vamos deixar depois os outros comentários para o final. Irei agora chamar o Dr. Alberto Cudo Moraes. O
Dr. Alberto de Moraes é médico radio-oncologista, com formação no INCA Brasil, trabalha aqui no Hospital Central de Maputo, é o diretor do Serviço de Radioterapia e é membro da Ordem dos Médicos de Moçambique. Por favor, Dr. Gudo, o Dr. Gudo vai falar sobre a formação em radio-oncologia, os desafios que nós temos para os PALOPs. Boa tarde, amados. Mais uma vez é um enorme prazer ter participar deste grande congresso. Acho que faz parte também uma das realizações de estarmos unidos com a causa, com a ajuda de toda a equipe, parabenizar os desde já. Não é tão fácil tentar fazer um congresso desses online, tem elemento direto. Vou trazer tanto. Primeiro, esta é a foto de um serviço. Dizer que é um serviço totalmente novo, como podemos ver pela imagem. Este serviço está anexo ao serviço de oncologia. Prestamos serviços aos doentes, basicamente, da consulta do grupo. Entretanto, a oncologia é um processo. Contextualizando o que é essa radioterapia, tanto é um serviço, tanto havia, tanto documentado, um serviço tanto dos anos 50, e que os outros tratamentos também, quem tem informação, tanto dos registros, que é a converterapia, é de 96. Alguns deles tratados por sarcomas, e basicamente, devido à situação do país, temos um período praticamente sem informação, ou um período em que o serviço, tanto o serviço de oncologia e o serviço de radioterapia, ficaram sem atendimento. Tanto, naturalmente, o serviço de oncologia arrancou mais cedo, quando 2000, tanto na presença dos médicos, tanto cubanos e dos médicos cubanos que operam para o serviço, e constou também com a formação dos grandes oncologistas, cá estava. Portanto, ao longo do tempo, naturalmente, se viu a necessidade de criar um serviço de terapia para apoio do tratamento dos doentes oncológicos. Em 2006, o país já afilia-se tanto à Agência Internacional de Energia Atômica no processo de criação de serviço. Naturalmente, havendo esta ausência longa, falta de informação sobre a questão da radioterapia, muita coisa teve que ser trabalhada para podermos entrar de novo na prestação de serviços de radioterapia. Tanto que a agência aceita a criação tanto da Agência Nacional de Energia Atômica, nos anos, tanto conta de 2010, 2011, com uma agência nacional já poderíamos ter um regulador interno para iniciarmos com os processos de desenho de serviço. E aí, há uma série de processos que foram desencadeados, incluindo tanto o arrolamento do projeto da radioterapia, no plano quinquenal, todo o processo de orçamentação, com a ajuda, sempre a ajuda da Agência Internacional de Energia Atômica, sendo que a primeira pedra foi lançada em 2014, e olha que de 2014 até 2019, fazer tanto o primeiro tratamento. É um período longo, a experiência é única, como já aconteceu. Temos aqui, portanto, buscando um pouquinho daquilo que é a recomendação da Agência Internacional sobre países africanos, tange a serviços de controle de câncer, percebemos que a implementação de serviços de terapia em países, digamos, em via de desenvolvimento, não há dúvida que tem impacto significativo na qualidade dos tratamentos e, com certeza, em custo efetivo. Em face a isso, foi arrelada as necessidades da radioterapia para os nossos países, e Moçambique é parte dos países que não tinha serviço, entre eles tantos outros países da África subsaariana. Temos que avançar rapidamente para isso, com a mobilização de recursos, face à visível mudança no perfil epidemiológico da nossa população,
não só a população de Moçambique, mas como assim também os países africanos, eles foram assistindo a essa mudança epidemiológica e é mandatório, naturalmente, que perante um cenário como este, haja envolvimento importante dos governos locais. A priorização do tratamento de cancro é feita com envolvimento do governo local. Não há um contexto em que nós podemos priorizar os doentes com cancro, dar acesso aos melhores tratamentos sem envolvermos os governos locais. A expansão dos serviços deve ser acompanhada naturalmente com treino, mas não só treino, esse pessoal tem que ser treinado, tem que estar devidamente preparado para garantir a oferta básica de tratamentos, garantia de qualidade. Falando um pouquinho daquilo que é o nosso cenário, do ponto de vista dos recursos humanos, tanto o serviço de radioterapia está centrado no tem um serviço muito pequeno, um aparelho, tanto de tratamento, um LINAC, e temos também um CT scan, tanto o TAC simulador, para qual staff são compostos 3 médicos, tanto uma equipe de enfermagem com 6 primeiros, 3 físicos e 5 técnicos de radioterapia. Tanto a outra parte da equipe é a equipe administrativa, detectamos rapidamente isso já no começo, falta de um técnico de computação ou de computador, que é o que estamos a tentar incluir no nosso plano de staffing do nosso serviço. Ainda assim, gostaríamos de fazer mais um staffing do serviço, com mais pessoal técnico, entre eles médicos, técnicos. A necessidade de técnicos é uma gritante, não temos uma formação local e temos sempre de depender de uma formação fora com apoio da agência para poder avançar é melhoria de qualidade no serviço. Temos em vista, temos um médico treinando no Hospital de Barretos, temos 2 físicos treinando, tanto fora este ano, para o Instituto Nacional de Cancro do Brasil, Rio de Janeiro. Ainda temos necessidade de treinar mais 2 médicos, mais um físico, para aquilo que é as ofertas mínimas que a gente acredita dentro daquilo que é a capacidade do próprio aparelho. Naturalmente, os enfermeiros e outro pessoal também é preciso acompanhar o treinamento desse pessoal. Dizer que a radioterapia, tanto infelizmente, é um tratamento cuja oferta depende de uma equipe disciplinar, multidisciplinar, bem treinada, bem disciplinada, eticamente formada, conforme disse aqui a doutora Irundina, e que estejam dispostos e bem motivados a fazer esse serviço e que se comprometam no maior benefício do ente oncológico. Nosso serviço conta com o apoio da equipe da Mercúrios, inicial da plataforma de serviço. Há uma equipe que fica aqui 2 anos a apoiar tanto no suporte operativo quanto no suporte técnico e acompanhando a atividade profissional, eventualmente com um treino local. Dizer que grande parte da nossa equipe foi treinada, portanto, nos países da América Latina e do Brasil, e a máquina, portanto, o aparelho que usamos no Brasil chama-se Variant, e nós temos aqui um aparelho também de radioterapia chamado Electa, pequenas diferenças nas plataformas de execução técnica, entretanto, com esta equipe da Mercúrio, avançar nos tratamentos e hoje estamos numa fase em que temos mais necessidade de fazer. Naturalmente, tudo isto acontece com a transição de responsabilidades para a equipe local. Aqui está uma foto mostrando a nossa equipe, tanto uma equipe pequena, aqui como responsável da terapia. Aqui está o Daniel, que é o zimetrista, tanto que está no apoio. A doutora Sara também vem da equipe portuguesa, a doutora Sara é peruana, tanto tem formação em Espanha e aderiu a Mercúrios. A Sara, que também é nossa técnica e chefe da equipe, também do chefe. E, portanto, os planos estão aqui, nossos técnicos, do serviço, a psicóloga, os
médicos e, por sinal, esta é a foto do nosso primeiro doente tratado no serviço de terapia. Ela tinha o câncer de colo do útero e aí, esta data que nós celebramos é o fim do tratamento dela, fizemos uma foto para documentar esta fase. Para nós é uma fase muito emocionante. Temos aqui os dados da nossa produção, da nossa produção interna, desde agosto do ano passado, que é o tempo de inauguração de serviço. Fomos tentando a introdução dos doentes novos fósseis gradual, fomos introduzindo gradualmente mais doentes na nossa plataforma. Temos uma equipe pequena, infelizmente, portanto, estamos aqui médicos radiologistas, depois vamos partilhar isso, ver também soluções para este dilema. Introdução dos novos shifts, novos turnos para a terapia, requerem, pelo menos, tenhamos equipe de técnicos para terapia informática. Nós só conseguimos fazer uma espécie de meio da limitação de hora de permanência técnicos de terapia no aparelho. Entretanto, temos aqui um volume de trabalho de cerca de 100 e tal doentes desde a abertura do serviço. A patologia mais tratada no nosso serviço é o cancro do colo do útero, como podemos ver, portanto, na figura ilustrada, seguido do cancro da mama. Os cancros masculinos, portanto, da próstata, ainda não estão muito representados na fatia, temos poucos doentes da próstata a serem tratados com a terapia. Como podemos saber, os urologistas ainda se mantêm como donos doentes da próstata e normalmente enviam os doentes com cancro da próstata quando consideram metastático. Temos que fazer um trabalho muito grande junto aos urologistas para partilharmos os doentes curativos. Também estamos a aumentar estes dados dos doentes. Vão tratar de forma curativa a terapia para o cancro da próstata. Um terceiro cancro mais tratado no serviço é o cancro da cabeça e pescoço, em ambos os sexos, e temos naturalmente um grande número de doentes metastáticos para o osso, o sangramento, entre outros motivos. E, portanto, vou fazer aqui uma apresentação simples, rápida daquilo que é o nosso serviço. Temos aqui a sala de espera e a recepção. O agudo tem 2 minutos, se faz favor. Obrigado, muito obrigado. Aqui são os gabinetes médicos, uma área técnica. Aqui está também a área profissional, imagem. Temos aqui a física médica e temos aqui o nosso aparelho, nesta área seguinte, o corredor, área de circulação, protegida de qualquer exposição e, inclusive, temos uma área reservada para a expansão. O aparelho e, logo em seguida, vamos para o corredor e anexamos. Naturalmente, o treino em radioterapia em países como o nosso exige guias. Nós temos grandes parceiros, a Agência Internacional de Energia Atômica e a Fundação Veloci Gulbenkian, que apoiam-nos em treinos de formação e treinos de preparação. Temos 3 campos de estágios preferenciais de língua, que é o IPO, Nacional de Campo, e o Hospital de Barretos. Até agora identificados, naturalmente, de maior parceria, podemos também fazer mais fellows profissionais, tanto a nível médico, técnicos e físicos, e convidar a todos os participantes, os palotes, a visitar Moçambique, as maravilhas de Moçambique, as grandes praias e o turismo, que é o turismo das reservas, e ver as grandes zebras, os nossos animais aqui, pronto, naturalmente, num ambiente sem Covid. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Gudo. Nós temos praticamente 15 minutos para comentários, discussões. Eu iria pedir primeiro aos palestrantes para que, se tivessem algum comentário, por favor. Depois nós temos ali na parte das perguntas e respostas, algumas perguntas de alguns participantes, que eu gostaria também que tanto os palestrantes como os moderadores pudessem dar o vosso contributo. Peço agora, por favor, aos moderadores para darem os seus comentários, muito rapidamente, sobre os diferentes temas que foram aqui apresentados. Depois passaríamos para responder essas perguntas. Se quiserem, podem fazer as 2 coisas ao mesmo tempo.
Eu acho que ninguém está a falar ou estamos a ter... Sim, doutor Atílio. Foram de verdade belíssimas apresentações e temos de nos congratular que hajam sempre estes eventos onde nós, os irmãos dos Palopes, nos encontramos. Estou a ser ouvido corretamente? Sim, doutor Atílio. Ok, perfeito. Vimos aqui a apresentação da doutora Irundina, do doutor Nilton Rosa e o doutor Gudo Moraes. A formação em oncologia médica é de extrema importância. Quando temos de começar a fazer as equipes multidisciplinares, depois as pessoas ficam na indecisão. A oncologia médica é o oncologista. Pronto, eu acho que aqui a doutora Irundina devia fazer um pouco este esclarecimento, onde é que está a distinção clara entre o oncologista clínico e o médico oncologista ou especialista em oncologia. Será que terá o mesmo significado, tem a mesma formação? É bom ver que o currículo que a doutora Irundina toca são 2 mais 2, significaria 2 anos de tronco comum, que nós aqui chamaríamos 2 anos de medicina interna e depois 2 anos em medicina oncológica. Fica um pouco diferente, Dr. Nilton Rosa, do que a nossa formação em oncologia cirúrgica. Em oncologia cirúrgica, o que nós estamos a exigir é que seja formado um cirurgião geral, que depois faça mais 2 anos de cirurgia oncológica. Ou então termos a perspectiva que já existe, que já são colegas, que são formados de raiz como cirurgiões oncológicos. Há aqui uma grande diferença de períodos de formação entre a oncologia clínica e cirurgia oncológica, que é preciso que também tenhamos cuidado para que o termo não seria vulgarizar estes conceitos. Houve 2 questões do colega João Pedro, que falou da uniformização dos currículos. Sim, nós tivemos a oportunidade de produzir aquilo que chamaríamos o primeiro currículo de oncologia cirúrgica em Moçambique. As fases foram longas, durante 3 anos, ouvindo experiências, ouvindo discussões, seguindo os padrões de Portugal e da União Europeia. Quer dizer, que está padronizado, mas sempre deixamos as grandes recomendações que estes currículos, o objetivo é formar o cirurgião oncológico, mas deve ser adaptado às realidades do país. Em termos de período de formação, não há liberalização, mas haverão conceitos, haverão capítulos, haverão outras questões que serão muito mais específicas em relação a cada país. Queria dizer ao Dr. João Pedro, sim, há uma uniformização, nós não inventamos a roda e muitos de nós, pertencentes a países pobres, temos sempre um padrão que seguimos. E é padrão de gente que sabe e não estão a inventar nada e nós seguimos e temos sempre o cuidado de deixar a recomendação que é preciso adaptar-se à realidade local. Temos também a colega Filomena Amaral, que controla a cátedra de cirurgia, acho eu, numa universidade em Angola, provavelmente. A questão é se tem de incluir, a proposta seria o que é que nós acharíamos que se fosse introduzido a oncologia nos currículos, na grelha dos seus currículos. Está claro, doutora Filomena, se tiver ouvido, há o currículo em oncologia médica, em oncologia clínica, é preciso que isto seja bem claro e se estiver extremamente aberta, tem ali os colegas
do Instituto de Oncologia de Luanda, que poderia apoiar. Tem também a questão de currículos de oncologia cirúrgica, não falemos só de oncologia na sua generalidade, porque já tem, como nós podemos ver aqui, são três áreas muito bem específicas: a oncologia clínica, a oncologia cirúrgica e a radio-oncologia. Então, tudo o que pode ter visto aqui, ter assistido esta informação que foi aqui partilhada, poderia muito bem incentivá-la a avançar nas alterações curriculares, e ouvindo, por favor, estes colegas estarão disponíveis. Dr. Satish, obrigado. Obrigado, Dr. Atílio. Para não sermos bastante repetitivos, penso que o Dr. Atílio já respondeu, pelo menos, à Dra. Filomena. Não sei se o Dr. Nilton gostaria de fazer mais algum comentário, mas penso que foi esclarecido, e mesmo ao Dr. João Pedro também. Dr. Nilton, algum comentário a mais? Se não houver, eu irei pedir ao Dr. Vítor, já que já estamos a falar um pouco da parte cirúrgica, se quer comentar mais alguma coisa. Sim, boa tarde. Alô? Estou sim? Estamos ouvindo? Estamos a ouvir? Sim, sim. Muitíssimo bem. Bem, antes de mais, eu queria felicitar aos colegas, Dr. Irondina, Dr. Nilton e Dr. Duque, pelas belíssimas apresentações, e dar-lhes forças, porque entendemos que realmente faz todo o sentido organizar e orientar no caminho de ter essa formação localmente. Concretamente, na nossa realidade cá em Cabo Verde, assim, tanto a oncologia médica, neste momento, é suportada apenas por 3 pessoas, e o maior peso recai, como é evidente, na doutora Irondina Borges, que é diretora do serviço, e não só, também por outros motivos. E torna-se, de facto, muito difícil, apenas com recursos muito limitados, e tentar responder para todo o país, porque só existe o serviço de oncologia, concretamente, cá no Hospital Agostinho Neto, na Praia. De modo que todo o esforço, a criação de condições e definição de um currículo claro para a formação da oncologia médica cá em Cabo Verde, eu acho que realmente é motivo de dar todo o apoio para que isso seja uma realidade. Passando na cirurgia oncológica, nós podemos dizer que é importante definir as modalidades. Já vimos a formação de raiz, já vimos a formação a partir do cirurgião geral mais 2 anos, mas é sempre bom ver a modalidade para cada realidade. E nós, concretamente em Cabo Verde, eu acho que não é muito diferente da realidade de Moçambique ou de Angola, sempre temos poucos recursos, temos sempre poucos cirurgiões disponíveis. E então, a modalidade realmente que melhor adaptaria a nossa realidade seria esta formação a partir de dos cirurgiões gerais, e localmente, quer dizer, definir um programa, um plano curricular, em que os nossos colaboradores viessem e pontualmente, tanto organizando um plano bem definido, para, de uma forma faseada, fazer a formação cá no local. E nós entendemos que a patologia oncológica, neste momento, é uma realidade. Estamos, portanto, numa fase de transição epidemiológica, temos a questão relacionada com o aumento da esperança de vida, e tudo isso realmente faz com que tenhamos cada vez mais casos, tanto para a cirurgia oncológica, como também para a oncologia médica. De modo que nós faríamos tudo e vamos tentar aí convencer os nossos decisores, no sentido que realmente faz todo o sentido agora
e organizar essa formação localmente. E eu felicito mais uma vez aos nossos apresentadores e enviar um abraço especial ao professor Lúcio Lara, que realmente tem estado sempre presente conosco. Eu acho que aí temos um pilar que poderá realmente servir para concretizar aquilo que nós preconizamos. Muito obrigado. Era isso que eu queria trazer. Obrigado, doutor Vítor. Temos praticamente 6 minutos, vamos lá, digamos que 5 minutos. Eu irei pedir à doutora Isabel e ao doutor Paulo para fazerem os seus comentários com relação à oncologia médica e oncologia e radio-oncologia. Penso que as outras perguntas iremos responder mais tarde por escrito, porque já estamos mesmo em cima da hora. Por favor, doutor Paulo. Boa tarde. Conseguem ouvir? Boa tarde. Estamos a ouvir. Ok. E, antes de mais, quero agradecer a organização pelo convite e os colegas pela oportunidade e o grupo que está de parabéns. E também quero felicitar os palestrantes pelas belíssimas apresentações que fizeram e dos pontos que tocaram, que são pontos fundamentais para uma formação de qualidade e que possa servir à demanda de cada país. E também felicitar os colegas que interagiram com algumas questões pertinentes. Relativamente à formação oncológica em Angola, portanto, nós aqui já demos passos importantes, nomeadamente na criação do Colégio de Oncologia, em que estão englobados 3 pilares fundamentais no tratamento do cancro, que é a cirurgia oncológica, a radio-oncologia e a oncologia clínica, e obviamente que também estamos atentos às especialidades que façam uma verticalização oncológica. Falamos nós da hematologia, da própria pediatria, não é, em que temos uma demanda muito grande de doenças pediátricas, da própria urologia, e que já também contamos já com profissionais experientes e com uma verticalização oncológica na área da urologia, e também já temos em colaboração conosco oncologista e pediátrico, e também temos colegas em formações nesse momento. Portanto, esse passo da criação do Colégio de Oncologia foi um passo gigante para nós. E, obviamente, que com a criação do Colégio de Oncologia, há necessidade de homogeneizarmos e criarmos um currículo para cada especialidade no país de uma forma realista e que nos faça com que possamos contar com a formação oncológica no país, dado a necessidade que nós temos de forma a dar resposta às doenças oncológicas que têm tido um aumento exponencial. Com isso, já temos um projeto criado em que temos um documento em que faz toda a parte normativa comum para os 3 ramos e depois temos os programas de cada especialidade. E aqui colocou-se a questão de cirurgia oncológica, 5 anos, ou então formar o cirurgião geral e depois fazer a verticalização para a cirurgia oncológica mais 2 anos. Obviamente que isso tem que ser pensado e tem que ser trabalhado de acordo com os recursos locais e de acordo com as necessidades de termos profissionais a trabalharem e a darem resposta a isso. Portanto, formar um cirurgião geral, no mínimo são 5 anos, e depois fazer esse complemento de mais 2 anos, estamos a falar de 7 anos, e acredito que tanto Angola como Moçambique e como Cabo Verde não têm esse tempo de formação para responder à demanda, porque a demanda é cada vez maior e temos necessidade de ter profissionais nessa área. Outra vertente seria já convencer ou mesmo fazer uma seleção de alguns especialistas, né, de alguns cirurgiões gerais que tenham interesse em fazer um follow de 2 anos de forma a lhes tornar cirurgiões oncológicos. Portanto,
Nós, aqui em Angola, estamos a ver os dois caminhos como caminhos viáveis, em fazer uma formação de cirurgia oncológica de 5 anos, em que seriam trabalhado todas as vertentes necessárias para termos um cirurgião geral e depois ter essa componente oncológica e, ao mesmo tempo, dado a necessidade de termos profissionais, fazer um follow de 2 anos para podermos também termos já num curto espaço mais cirurgiões oncológicos. Quanto à oncologia clínica, eu acho que o consenso é de 5 anos, é a radio-oncologia, também aqui, dependendo da formação de base, poderá ser de 4 anos ou de 5 anos. Nós aqui em Angola estamos a ver mais a perspectiva de fazer uma formação de 5 anos, porque como a doutora Filomena Amaral disse bem, há uma lacuna da formação oncológica nas próprias faculdades. E os nossos residentes são residentes que saem da faculdade para a especialidade. Não tem um ano comum como em Portugal, não tem um ano de clínica geral e como em alguns países que são 2 anos. Então, acreditamos nós que fazendo os 5 anos de radio-oncologia teremos profissionais mais capazes para dar a resposta. Não querendo alongar, portanto, fico por aqui pelos meus contributos. Obrigado. Obrigado, Dr. Paulo. Olha, nós vamos ter mais 10 minutos. Por favor, vou pedir à doutora Isabel Vunda para dar os seus comentários. Depois, enquanto isso, iria pedindo aos palestrantes, vocês têm acesso ao QIA e vocês poderiam responder as perguntas que estão dirigidas para vós, para os palestrantes. Tem algumas perguntas que estão dirigidas para o Dr. Nilton e para a doutora Irondina, que podem ir respondendo por mensagem. Ali tem uma resposta em que pode ir escrevendo por mensagem a resposta a essas pessoas, para não perdermos muito tempo. E depois, talvez, com estes comentários todos, vamos também esclarecendo algumas coisas. Obrigado. Agora não estamos a ouvir a doutora Isabel. Está a agora, doutor Davis? Está a ouvir? Sim, estamos a ouvir uma interferência, mas estamos a ouvir. Sim, dizer que, em primeiro lugar, queria parabenizar os palestrantes, a doutora Irondina, o doutor Nelson Rosa, o doutor Vitor Costa, e em especial o doutor Guto Moraes, sendo a mão de especialidade, e parabenizar ele mais uma vez pela abertura do serviço de radio-oncologia em Moçambique. Sabemos exatamente que a radioterapia é uma abordagem, uma mais-valia no tratamento de pacientes com câncer, né? Dizer que nós aqui em Angola temos 3 aparelhos, temos um serviço formado, com 3 aparelhos, temos 3 grupos. E temos exatamente uma fonte de radioterapia com nota caixa de 12 e esperamos exatamente descentralizar o serviço para algumas províncias do país, como Benguela, Arães e Cabinda. O nosso serviço é composto exatamente por 3 médicos radiologistas, temos uma de informação única, muito Fernando também, temos exatamente 8 centros médicos e temos exatamente 20 técnicos de radioterapia para além do pessoal de apoio. Dizer exatamente que aquilo que o Dr. Paulo já disse, que nós estamos a nos preparar agora, preparamos os programas para levarmos avante a formação do interno meio o doutor, fizemos os programas, o Dr. Paulo já disse exatamente, os exames seriam exames para a oncologia clínica, para a radiologia, para a cirurgia oncológica. Não vou levar mais tempo, não é? O tempo já é muito pouco, muito escasso, não é? Parabenizar e muito obrigado, Francisco, pela palavra. Muito obrigado, doutora Isabel. Então, passando rapidamente às perguntas que nós temos aqui dos participantes, temos o da doutora Filomena, que o doutor Atílio praticamente já respondeu. E também são 2 perguntas da doutora Filomena. Da doutora Janaína também foi mais ou menos respondida a pergunta. Depois temos do Wilson da Rocha, que também pergunta à doutora Irondina os requisitos para treinamento de oncologista e requisitos da instituição.
Está a perguntar se temos condições nos Palopes para a formação dos jovens médicos. Depois temos duas perguntas do Dr. Carlos Lopes, a perguntar por que a formação contínua não foi muito abordada. E temos ainda outra do Dr. Carlos Lopes, que é a inovação em oncologia determinante para o seu desenvolvimento, como programar a investigação e como cooperar entre países dos Palopes. Depois temos ainda uma outra para a doutora Irondina, que é da doutora Teresa de Jesus Braga. Queria saber pela doutora Irondina ou outro orador se já é uma realidade a formação segundo o programa que faz menção nos nossos países. O doutor Gui Vieira também faz uma pergunta à radioterapia do HCM, se está prevista a possibilidade de tratamento de doentes externos ao Sistema Nacional de Saúde e como é possível o acesso. Temos uma pergunta da Albertina para o Dr. Good, que não percebeu qual é o primeiro câncer mais tratado pela radioterapia e qual é a média mensal de tratamento dos pacientes. Temos uma pergunta de João Wilson da Rocha, que diz qual é a diferença entre currículos do oncologista médico e oncologista clínico. E depois temos aqui também ainda uma pergunta do Dr. Manuel Macamo para a doutora Irondina sobre a formação em oncologia médica em relação aos 2 anos de medicina interna ou não. Eu gostaria de tecer alguns comentários muito rápidos com relação à oncologia médica ou oncologia clínica. Normalmente a oncologia médica são, ou melhor, os médicos oncologistas. Há países que optam por dividir ou por separar as formações em oncologia médica e radio-oncologia. Portanto, nesses países, os oncologistas médicos fazem somente o tratamento sistêmico, enquanto que o radio-oncologista faz o tratamento com radioterapia. Há países que optam por formar os oncologistas clínicos, que têm essas duas valências. É o caso aqui da nossa vizinha África do Sul. A nossa vizinha África do Sul tem uma formação para oncologistas clínicos. Estes, quando se formam, no final, podem fazer as duas valências, podem fazer a parte da quimioterapia ou do tratamento sistêmico e também estão habilitados a fazer o tratamento com radioterapia. Essas são as diferenças. Claro que para os nossos países a gente está a optar mais pelo sistema europeu, talvez americano também, em que há oncologistas médicos e há radio-oncologistas. Também existe uma pergunta que eu faço, será que não seria, o ideal não seria termos oncologistas clínicos que fizessem as duas coisas? Isso é já uma pergunta que eu faço também para todos, para reflexão. Mas se já começamos com esta coisa, eu acho que nós poderíamos manter agora assim, oncologia médica e radio-oncologia e cirurgia oncológica e depois futuramente poderia-se pensar em outras alternativas. Com a criação da Escola de Oncologia dos Palopes, penso que a gente irá melhorar muito esta base dos currículos e uniformização dos currículos em todos os países que pertencem aos Palopes. Não sei se existe mais algum comentário que queiram fazer. Doutor Paulo, não estamos a ouvir. Doutor Satis. Pronto, peço desculpas. Eu quero só fazer 2 comentários rápidos, que é para fechar aqui os meus contributos. O primeiro comentário tem a ver com a questão que a doutora Filomena Amaral colocou, no sentido de como fazer a integração da oncologia na formação médica, ou seja, na formação universitária. Aqui é fundamental que haja uma cadeira de oncologia nas faculdades. Por exemplo, nós aqui em Angola já temos a experiência de algumas universidades privadas que já têm uma cadeira profissionalizante de oncologia, em que são dados módulos dos tumores mais frequentes e os alunos vão no campo prático viver e experimentar o tratamento e abordagem dos doentes oncológicos. Isso, mais do que aumentar o conhecimento da oncologia nos médicos formados, também
cria aqui um bichinho desses novos médicos no interesse de depois seguirem a formação em oncologia propriamente dita. E assim conseguimos uma melhor seleção de residentes, de forma a aumentarmos os nossos... Colegas, Colegas, temos que interromper para ir para a sessão de boas-vindas. Se não se importarem, desculpem. Se não se importarem, desculpem. Muito obrigado a todos pela vossa participação, pelo vosso apoio e aos participantes também pelas perguntas que fizeram. Isso vai nos ajudar bastante a definir o que vai ser a formação nos PALOPs. Muito obrigado a todos.